Oi, crianças! Tudo bem? Que saudade de vocês! Eu sou a tia Jaque, vocês lembram de mim, né? Tô morrendo de saudade. A gente tá aqui de novo para falar com vocês um assunto muito especial, né, tia Má? Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu e a tia Jaque vamos falar de uma coisa muito importante para vocês. Então, ó, tem que prestar bastante atenção. Então, tia Jaque, como de costume, em todas as nossas reuniões, vamos fazer algo que é muito importante para iniciar. Iniciamos sempre com a nossa oração. Vamos Isso orar aí. então para começar? Vamos. Então, fechem os seus olhos e curvem a cabeça para a gente agora falar com o Senhor. Pai, te rendemos graça. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar contigo mais um momento. Senhor, muito obrigada, porque esse domingo é cheio da tua presença, não só o domingo, mas todos os dias que o Senhor fez. Senhor, que a nossa mente esteja aberta agora para ouvir a sua palavra e que a gente tenha um alinhamento contigo. Usa as nossas vidas, Senhor, cada vez mais diante da tua presença, diante de ti, que a gente seja instrumentos vivos nas tuas mãos. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai. Obrigada por nos amar como o Senhor nos amou. Obrigada por nos usar como o Senhor nos usa. E obrigada por nos limpar como o Senhor tem nos limpado dos nossos pecados diariamente. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém! Tem mais uma coisa que a gente faz, Má, que eu lembro. O que que é? Você lembra? Eu ia te perguntar isso. Ah, Lembra estamos que alinhadas. lá na nossa salinha a gente tem a caixa Bíblia? Eu não tenho uma caixa Bíblia aqui, mas eu tenho uma caixinha também que eu preparei para gente. Oba! Dessa caixinha, ó, eu tirei Um um versículo versículo. que o Senhor nos deu para a Deixa gente eu ver. iniciar. Salmo Você lê, 119, versículo 11. Posso ler? por favor, tia Jaque. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nossa, muito importante, hein? Que palavra preciosa. Você Preciosa lembra mesmo. que na semana passada a tia Cris, a tia Rô, falou para a gente sobre a celebração mais bonita que a gente tem, que é a Páscoa? Lembro, com certeza eu lembro. E que aula maravilhosa que elas deram. Eu amei. Foi, e elas disseram algo que é muito importante. Tudo que foi dito foi muito importante, mas teve uma coisa muito importante, que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Sim, Uau! é Que, verdade. que coisa, não é? E ele Pois nos é. limpou. Ele nos limpou, é Imagina, verdade. tanto que ele levou, tanto de pecado que ele levou sobre a cruz. Pois é, ele já conhecia cada um de nós, mesmo antes da gente nascer e antes da gente pecar, ele já morreu para levar os nossos pecados. É muito lindo, né? É maravilhoso, tudo isso que ele tem feito por nós. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pecado. Você sabe o que é pecado, tia Jaque? Eu sei, eu acho que eu sei, vê se eu tô certa. Pecado é quando a gente desobedece a Deus, a gente faz algo que o nosso pai não fica muito feliz, né? É isso? Verdade, verdade. E quando a gente peca, que a gente deixa Deus tão triste, que aí acontece o quê? A gente acaba se afastando dele. É E a verdade. gente acaba, olha, fica um abismo entre nós e Jesus. E é É tão verdade. triste que isso aconteça. Como que a gente conseguiria sobreviver sem Jesus? Não dá. E o pecado nos aprisiona, você sabia? É tão difícil quem
ainda não conseguiu entender sobre isso. Sim, Ele nos prende em algo que a gente vai pecando, vai pecando, vai pecando e pensa que acabou por ali, mas não, a gente é só fica verdade. cada vez mais distante do Senhor. É verdade, né? Quando a gente peca, a gente vira prisioneiro do nosso pecado. E aí o nosso pecado ele nos afasta de Deus. Acho que seria legal até a gente falar uns exemplos de pecado, né? Para as nossas crianças entenderem um pouco mais. Por exemplo, quando a gente mente, a gente está pecando, né, Má? Muito. E quando a Ou gente põe a culpa no outro por algo errado que a gente fez? também. É triste. Quando a gente briga com um coleguinha também. Tudo isso é Quando pecado. desobedece o papai e a mamãe. Os professores na escola também. É muito triste isso. E a gente fica tão longe de Jesus e fica preso em uma coisa tão ruim. É verdade. E tem alguma solução que pode nos ajudar quando a gente peca? Ah, é claro que tem. Jesus deixou uma solução para a gente. Quando a gente se Sim. arrepende, Quando a gente se arrepende. O que que significa arrependimento? arrependimento não é só a gente deixar de fazer, mas quando a gente dá a meia volta sobre isso. Se eu Hum, menti, o meu pecado foi a mentira, eu não vou mais mentir. Eu vou dizer somente a verdade. Se eu desobedeci, o meu pecado foi a desobediência. E eu preciso voltar, virar de costa e andar para o outro lado e ser obediente. que legal. Poxa, Deus é O tão arrependimento perfeito, nos né? liberta. Tem solução para tudo. Você já ouviu falar da história de Paulo e Silas, Tia Jaque? Olha, eu já ouvi falar, mas eu acho que eu quero ouvir de novo, hein? Será que as nossas crianças conhecem essa história? Então, eu também não sei se elas já ouviram falar de Paulo e Silas. Vamos falar um pouquinho para elas, só para a gente relembrar? Vamos. Eles foram presos por amor a Cristo. Olha, quem diria que uma pessoa iria amar tanto Jesus a ponto de ser preso por ele, É verdade. né? E eles ficaram presos durante tanto tempo. E sabe o que eles fizeram? Você acha que eles reclamaram? Ou ficaram murmurando? Eu acho que não, eles amavam muito a Cristo, né? Muito. E eles cantaram louvores para o Senhor enquanto estavam presos. Olha, que Você exemplo, hein? sabia que eles foram libertos por meio dos louvores? E o que Sim. aconteceu depois? Houve um terremoto tão grande na prisão que eles estavam que as cadeias se abriram. Uau! Eles foram libertos, eles não murmuraram por nem um minuto, só louvaram, sabendo que iriam morrer, mesmo assim eles louvaram. Então, o soldado que os prendeu foi correndo para ver se eles haviam fugido. E aí, Tia Jaque, será que eles fugiram? Não sei, eles fugiram? Eles fugiram? Não, eles não fugiram. Quando o soldado se aproximou, eles disseram que era para ele se acalmar, porque eles estavam lá, estava tudo sob controle. Então, o soldado que era violento, que era agressivo, o que aconteceu com ele? Ele se arrependeu do que ele fez. Uau! Então, deixa eu ver se eu entendi. O soldado que maltratava eles se arrependeu e começou a ser bom para eles? Foi. Que legal! Glória a Deus por isso. Glória a Deus! Sabe mais o que o soldado fez, Jaque? O quê? Olha, ele levou Paulo e Silas para casa dele. Sério? Sério? Ele levou eles, ele deixou eles lá. E antes, a violência que ele tinha, a brutalidade que ele tinha, ele se arrependeu, foi o que a gente falou no início. Ele se arrependeu e deu meia volta. E o que ele fez? Ele se tornou um homem amável, um homem que
sabia dar amor e demonstrar amor. E ele cuidou das feridas de Paulo. Ele lavou as feridas de Paulo e Silas. Quem feriu, lavou as feridas. Pois é, né? Eu acho que isso é muito o que você falou, Tia Má, de não apenas parar de fazer o pecado, que era maltratar as pessoas, né? No caso dele, mas dar a volta e seguir um caminho diferente. Ou seja, depois que ele se arrependeu do pecado dele, ele foi cuidar das feridas de Paulo e Silas. Isso é tremendo, que lindo. Deus ainda visitou e deu a salvação para ele e para sua família. Que bênção, né? Olha, Deus é muito maravilhoso, não é mesmo, tia Jaque? Deus é demais, né? E aí, tem uma experiência, tia Jaque, que eu não sei se você já viu, que é como o pecado suja a gente e como Jesus nos limpa. Ah, eu quero assistir. Você está vendo? No meio, o copo do meio nos representa. Certo. O da direita é o pecado, que é a sujeira. O pecado é muito sujo, ele nos suja. E o da esquerda é Jesus. Olha como Jesus é limpo. Sim, Jesus é muito limpinho. E o pecado é tão Jesus é limpo. sujo, né? É feio. É, Então, Jesus nos fez. Quando a gente se arrependeu, Jesus nos deixou limpinhos, como ele. sim. Então, por um momento, a gente pensou, a gente não deu a meia volta e pensou no nosso pecado e cometeu o pecado de novo. E aí, o que que vai acontecer? Vamos nos sujar tudo de novo. É verdade. Então, quando a gente tem o entendimento de que Jesus nos limpa e nos purifica, e a gente dá meia volta do nosso pecado e se arrepende verdadeiramente, Jesus volta na nossa vida e faz o quê? Nos deixa limpo Nos novamente, limpa. para que a gente seja mais parecido com Ele. É verdade. Então, Jesus lava os nossos pecados, né? E nos deixa limpo. Ele nos deixa limpo para a gente caminhar com Ele, porque nós fomos feitos Uau! imagem e semelhança dele. Olha como Jesus nos limpa. Olha, ficamos limpinhos. Ficamos limpinhos e transbordantes do Senhor. Amém! Glória a Deus. E tia Marcela, depois, então, primeiro a gente já nasce com o pecado, né? Já Sim, a nascemos gente já pecadores. nasce do pecado. E aí, Nascemos no pecado, não é, tia Jaque? Então, é, nascemos pecadores. é verdade. Mas a gente pode tomar uma decisão e decidir não pecar mais. Então a gente se Sim, arrepende, né? Ou aquele soldado fez, né, com Paulo e Silas. E depois disso, ainda tem um caminho que a gente deve seguir, né? sim. Da mesma forma que Jesus nos limpa, ele nos chama para ser obedientes a ele. É verdade. E quando a gente obedece à palavra de Deus, a Jesus, é como se ele estivesse caminhando pertinho da gente e a gente pertinho dele. É muito É gostoso, né? diferente. É muito diferente. Você caminhar com Jesus todos os dias. É E verdade. quando a gente se arrepende verdadeiramente, que a gente dá meia volta, tia Jaque, a gente sente a presença de Jesus do nosso lado em todo o tempo, em cada momento que a gente vai, por onde a gente passa, a gente tem a presença de Jesus do nosso lado. É É verdade. muito maravilhoso. E Ele, você sabe que o maior exemplo de obediência que a gente encontra hoje foi o de Jesus? sim, ele deixou esse exemplo para a gente, né? Que lindo. Ele obedeceu a palavra do nosso Pai, de Deus, para morrer de morte de cruz, que é a pior morte que podia existir, para levar os nossos pecados. Em nenhum momento ele desistiu, mas ele obedeceu o nosso Pai. E é esse o exemplo que a gente deve seguir, né? Devemos ser obedientes ao nosso Pai também. É verdade. Imagina, ele não tinha pecado nenhum, ele não cometeu nenhum erro, ele foi humilhado pelos nossos pecados e ainda levou eles
nos limpa todos os dias, nos perdoa e ainda caminha com a gente? E como que a gente faz para obedecer a Deus e a Jesus? Tem um salmo na Bíblia que tem um versículo muito legal que fala sobre isso. Eu acho que pode ajudar a gente. Você sabe qual que é? Qual é? Qual, tia Jaque? É o salmo que a gente falou no começo. O É versículo que a gente citou no começo, verdade. lembra? Salmo 119, versículo 11, né? Isso é verdade. Quando a gente guarda a palavra de Jesus no nosso coração, a gente não peca contra ele. É isso aí. Uau! Então é isso, tia Jaque. Na próxima aula vai ter mais uma história. E Já estou aí a ansiosa. gente vai ouvir mais de Jesus. Ai, que coisa boa! Amém. Mas a gente não precisa esperar a próxima aula para falar de Jesus, É verdade. nem para viver Jesus. A gente pode fazer isso todos os dias na nossa casa, separando um momento para ler a sua palavra, para orar, para conversar com o Senhor. Você sabia que ele conversa com a gente também? Que ele nos escuta? É verdade, eu sabia. Quando a gente Que ora, o bom, céu se abre para o Senhor nos ouvir. Isso é é verdade. tremendo, né, Tia Má? Não, Foi maravilhoso saber mais de Jesus, aprender sobre o pecado, arrependimento e a obediência, né? Glória a é Deus verdade, pela sabedoria que Ele nos tem dado. é verdade. Foi muito bom conversar com você, Tia Jaque, sobre Jesus. Ah, eu também amei. Que saudade de você e das nossas crianças. Também estou com saudade de você, da nossa salinha, das nossas crianças, das brincadeiras. Ai, como eu gostava de brincar. Sim, muito. Então tá É bom, muito divertido. gente. Deus abençoe vocês. Semana que vem tem mais uma aula maravilhosa. Fiquem preparados que vem mais coisa boa por aí. Deus abençoe, te amar. Deus Deus abençoe, abençoe, Tia Jaque. Tchau! tchau.